Olá, turma! Como é que vocês estão? Espero que esteja bem. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a passagem de serviço, que é muito importante, né? Você ter algumas observações aí, porque essa passagem de serviço, ela pode tanto ajudar e muito, como a falta dela pode atrapalhar muito, ou talvez a presença de uma passagem de plantão, né? Uma passagem de serviço mal feita também pode prejudicar bastante, tá certo? Pode estar dar algumas contradições, pode trazer alguma desinformação. Isso pode atrapalhar muito a sequência, né, a continuidade do plantão, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho desse procedimento aqui, que vai ser o dia a dia de vocês, tá certo? Vamos lá. Olha só, o procedimento para a passagem de serviço, vamos falar sobre a passagem de serviço do ponto de vista de recebimento. Como é que você recebe, né, o serviço? Então, você está chegando de casa agora, tá? E vai assumir o seu posto de serviço. Então, você está recebendo o serviço, ok? Então, quando você está chegando de casa no serviço, algumas questões importantes, né? São prioritárias, né? Por exemplo, chegar no horário. Esse é um treino que a gente já comentou na nossa aula presencial, né? Chegar no horário, já chegar observando tudo, as coisas, o livro de ocorrência, observar se as coisas estão no local, ter aquele olho, sabe, um olho panorâmico, né? Olhar tudo para observar como é que está o ambiente, né? Mas aí eu coloquei aqui de forma mais sintética, olha só, sem inteirar das ocorrências, é fundamental isso, né? Saber o que foi que aconteceu, né? De anormal ou de incomum, né? Para saber se está resolvido o problema. Por exemplo, você assumiu um plantão em que está acabando de ocorrer, né? Tá finalizando um acidente, ou então uma briga dos condôminos, ou então alguém que entrou derrubando o portão, alguma briga que teve com o atendente, enfim, problema no elevador, qualquer coisa desse tipo. Então você se inteirar do assunto. Se é um assunto que está resolvido de fato, se ele não vai voltar à tona, porque se ele volta à tona no seu plantão, você tem que saber o histórico, né, dessa história, né? Você tem que ter o histórico dessa ocorrência. Então é importante que você se intere bem do assunto. E aí, olha só, fica a dica. Pergunta para o seu colega, né, que está passando o plantão para você. Pergunta para ele se o assunto realmente está encerrado, para quem foi encaminhado, porque aí depois você, ainda como você está chegando agora no plantão, pode ser que ainda surja algumas dúvidas, ou alguém curioso, ou alguém que ficou meio desinformado, está chegando agora meio que atrasado, para saber das coisas e você não sabe, não, não sei, aconteceu no plantão passado, aconteceu agora há pouco, eu não estava aqui. Então, é bom você estar bem inteirado disso aí, para que você possa passar informações consistentes, tá? Desde que também seja necessário passar também, não é? Então, às vezes tem os curiosos aí, você pode ser meio que superficial, até porque também você não pode trabalhar no sentido de expor, né? Agir com imperícia, com imprudência, de forma antiética, né? Você não pode fazer isso para que senão isso acaba se tornando até fofoca ou enfim, coisas assim. Então não pode deixar acontecer isso. Mas se precisa realmente ter uma consistência nessa informação, você vai precisar ter o conhecimento do histórico daquela ocorrência. E onde é que está registrado? Normalmente se registra no livro de ocorrência, mas além de registrar, de escrever, de ler o que está escrito também, é bom você saber também, de forma verbal, do seu colega que está passando o plantão. Então, se inteira das ocorrências, como é que estão as coisas, está tudo certo. E aí você identifica os danos e prejuízos. Então, se numa briga, numa ocorrência, houve quebrou alguma coisa, queimou alguma coisa e tal, veja se está escrito para você ter respaldo, tá? Porque você pegou aquele objeto quebrado, você pegou aquele objeto queimado, você chegou no local e aquele objeto não está no local, então tem que estar tudo escrito, porque se você não identificar alguma coisa que de fato lá não está escrito, aí fica você que assume essa falta, entendeu? Por exemplo, é, um relógio, o relógio, o relógio ele sempre fica lá, o relógio da portaria sempre fica lá, então tá tudo certo. Mas o dia que ele não estiver, por que que ele não está? Não estou vendo o relógio ali. Por que ele não está? Ah, não está escrito aqui no caderno que foi levado para consertar. Ah, então tá bom. Então tá escrito aqui, ok.
E aí você passa o plantão dizendo, ó, o relógio não está no local, porque foi levado para consertar desde o dia tal, por fulano de tal, e assim, passa o plantão sem o relógio no local. Aí, ok. Você entendeu como é que é? Você está tendo um respaldo, então muita atenção nesse caso. Então identifica danos, prejuízos, perdas, né, seja lá o que for. E aí você precisa garantir as condições de trabalho, né? Ou você precisa garantir condições do seu trabalho. Por exemplo, você chegar na portaria e os rádios não estão carregados. As chaves da sala de máquina, da, da piscina, qualquer que seja, não estão no local, não é? E aí? A lâmpada está queimada. Arrumou, você pediu para alguém vir, a manutenção vir trocar já essa lâmpada, né? O que já foi feito a respeito? Então você tem que garantir, né? Você tem que garantir condições de trabalho. Você está assumindo o seu plantão, né? Então precisa ter lá as condições de trabalho, você precisa ter lá o seu rádio, você precisa ter o computador funcionando, você precisa ter a iluminação, você precisa ter o caderno de condições, precisa ter, enfim, toda a estrutura para você trabalhar no seu plantão. Então você tem que observar isso, garantir as condições. Ah, mas não tem aqui a bateria, queimou a bateria dos rádios, então eu vou precisar. A gente já pediu para trazer, eles disseram que vai chegar aqui daqui 2 horas. Então tá bom, então deixa registrado, tal, tal, tal. Enfim, já tomar providências, já fala com o supervisor, já fala, ó, supervisor, ó, eu estou assumindo o plantão aqui, os rádios só tem 1 hora de funcionamento, ó, a bateria dele só vai durar mais 1 hora, como é que tá? Tá em andamento as coisas? Você tem que garantir a sua condição de trabalho, entenda bem, tá? É você que está assumindo o plantão. Então você tem que ter. Outra coisa, se é um trabalho movimentado, grande, que tem um volume muito grande de serviço, e habitualmente trabalham em 3 pessoas, mas naquele dia só tem 2 pessoas, já compromete a sua condição de trabalho. Já tem que, olha, mas por que avisado para você, já estão tomando providência, e quem é o. Fala com o supervisor aqui e tal. Você entendeu? Você já pegar e garantir que a sua condição de trabalho está favorável para que você desenvolva o seu trabalho, o seu plantão. Entenda que você está chegando e o seu amigo vai embora e esquece esse amigo. Já era. Você vai ficar 12 horas ali dentro daquele posto de trabalho. Então você tem que ter essa questão. Isso é o recebimento do plantão, tá bom? Fique esperto com isso aí, tá? Mas agora vamos falar da passagem do plantão, tá? Passagem de serviço. Olha lá, garantir as condições de trabalho. Para quem? Para o colega que vem depois. O que você precisa para você, você tem que preparar para o seu colega também. É simples assim, tá? Simples assim. Olha só. Garantir condições de trabalho. Olha só. Eximir-se de culpas e injustiças. Quando fala sobre isso, gente, de culpas e injustiças, é que você está passando o plantão e você está avisando, ó, esse aqui está quebrado, esse aqui chegou agora do concerto, esse aqui assim, assim, tal, tal, tal. E você escreveu, tal, tô passando aqui em perfeitas condições de uso. Entendeu? Houve alguma polêmica, alguma coisa com aquele objeto, aquele equipamento, enfim, aquele aparelho, seja o que for. Você tem que eximir-se de culpas. Então, quem vai te dar esse respaldo? O livro de ocorrências. É ali que você vai escrever. Certo, gente? Então, muita atenção aí, você, amigo, que vai que vai passar o plantão para o colega. Porque se você não passar direito o colega, por exemplo, você não avisou que estava queimado antes de você, que você está passando o aparelho queimado. Você está passando o aparelho queimado. O colega pega, não presta atenção, ele assumiu um aparelho queimado. Lá na frente vai dar ruim. Porque aí ele vai falar assim, olha, mas quem foi que queimou esse aparelho? Você assumiu, você passou o plantão com ele queimado e o colega não prestou atenção e passou o plantão para o outro queimado. Quando for observar, e aí, quem foi que fez? Ninguém é o dono da criança. Então, acontece que você pode prejudicar o colega também, certo? Você pode prejudicar o seu colega que vai pegar o seu plantão. Então, eximir-se de culpas não só a respeito de você, é a respeito do seu colega também. Temos que ser parceiros, temos que, sabe, ter respaldo, a gente precisa se respaldar de tudo e também ser justos com os nossos colegas, tá certo? E aí, essa questão do respaldo legal, pessoal, é o seguinte,
é entender que cada livro de ocorrência ele pode ser registrado em cartório, ele tem as folhas numeradas, tá? Então, o ideal é que esse livro seja registrado em cartório, assina a primeira página, o nome do supervisor, o número do livro, faz um cabeçalho no livro e registra ele no cartório. Registrado, você não pode rasurar, você não pode tirar folhas, enfim, tem que ter um histórico. Se errou o que está escrito, aí você coloca entre parênteses e aí você continua em tempo e continua escrevendo o que você precisa escrever. Ok, gente? Então tá tranquilo aqui? E aí, só para fazer uma compactada aqui, olha só, a passagem de serviço, comunicação verbal, livro de ocorrência e checklist de materiais e equipamentos. Basicamente é isso. E aí a gente tem que ter esse trabalho, pessoal, sempre muito bem elaborado, muito bem feito, porque quanto melhor você for, quanto mais condições de trabalho você te dar para o seu colega e para o seu trabalho, melhor você será como profissional, ok? Gente, sobre a imagem institucional e também, só para sintetizar, porque nós conversamos sobre isso na nossa primeira aula, mas aqui eu quero falar um pouco mais, sabe, dar uma reforçada, porque assim, ó, segurança de informação. Essa segurança de informação ela é fundamental para você não soltar as informações para fora do condomínio, para outros condomínios, para outras corporações, tá certo? É sigilo profissional, pessoal, ó, que é aqui nesse terceiro item aqui. Mas, ó, a promoção da instituição, como é que você promove a instituição? Você não sai reclamando dos seus problemas, você não sai reclamando das questões da instituição, qual é a condição de trabalho que dá. Você tem que ser a pessoa assim. Se você, tá, vestiu a camisa da empresa, então vamos trabalhar pela empresa. Certo? Como diz um pessoal aí, ninguém obrigou você a entrar na empresa, mas se você entrou, então vamos fazer acontecer, gente. Agora, se não está bem, não está satisfeito, não é os outros que têm que ficar sabendo. É uma decisão que você precisa tomar, e aí você precisou tomar a decisão que você quer sair da corporação, ok, agradeça a Deus e aqueles que fizeram você, né, que abriram essa oportunidade para você, e vida que segue. Pronto, acabou, certo? E o desenvolvimento pessoal, não é? O desenvolvimento pessoal, ele enobrece a instituição, ele enriquece mais a instituição. O ambiente de trabalho, ele é importante porque você precisa lidar bem com seus colegas, ser parceiro, sabe? Não estou dizendo para ninguém ser conivente, esconder erro de ninguém. Eu estou dizendo para você proporcionar um bom ambiente de trabalho, um bom relacionamento. E parte de um princípio, é o respeito. Tá certo, gente? Comunicação eficiente e eficaz, inclusive eu dei até uma sugestão de livro para vocês, né? Falar sobre o corpo fala, aquele lá, arte de lidar com pessoas. Olha só, pessoal, agora esses dois últimos itens, é importante esse daqui, olha só, espírito de equipe. É aquela pessoa, gente, que é linha de frente, que está olhando sempre, sabe, é aquela pessoa que está disposta a colaborar, tá? Tem pessoas que elas não têm esse bom senso, né, de facilitar, de ser um facilitador para o colega, entendeu? Preparar as coisas para o outro colega também facilitar o trabalho dele, porque isso aí ajuda a todos, tá certo? Então, as pessoas vão ter você como uma referência se você começar a pensar dessa forma, ser um colaborador, ser um facilitador, tá certo? Ser um conciliador, tudo isso é espírito de liderança, tá? E o trabalho em equipe não é diferente. Enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro já tá fazendo outra, agilizando, sabe? Tá ali, mas tá ligado ali o que pode um ajudar o outro. De repente, o colega ele tá atendendo uma ocorrência que tá deixando ele muito tenso, que tá pressionando ele demais. Então você, de uma forma com sabedoria, você tira ele dessa cena e assume ali para ele se acalmar um pouco, para ele não fazer besteira, e você assume dali para frente e vai fazendo, deu uma distensionada, de repente aí a situação ficou um pouco mais tranquila, então aí de repente o amigo retoma aí as coisas. Então, ter esse consenso, né, e esse bom senso de trabalhar em equipe, tá certo? Então, basicamente é isso que eu quero passar para vocês. E vamos lá, hein? A nossa aula presencial tá chegando. Sabadão vai ser demais. Deus abençoe, fica com Deus.